Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês. Hoje conversando com o nosso querido Gilson Pires. Ele que é advogado, dirige os trabalhos da Gira da Espiritualidade, da Umbanda lá na Pax. Esse domingo, dia 24, teremos gira, mas já está lotado, então você aguarda a próxima vez que ele marcar uma nova data e participe, tá bom? E hoje o querido Gilson vai estar falando sobre desmistificando a Umbanda. Vamos aguardar. Oi, Valdete, oi, Magali, Lúcia, vocês todos aí que nos prestigiam. Gratidão pela presença nessa tarde friazinha. Tá marcando 19 graus. Tá certo que é outono, né? Mas vamos lá. Tá chovendo um pouco, ventando e vamos que vamos nas irradiações desse nosso novo ciclo. Paola aí na Holanda, Roseli, gratidão a todos por estarem conosco e vamos lá, né? Nas energias do plano maior e na força da luz. Então, vamos aqui aguardar o nosso querido Gilson Pires entrar para que a gente possa estar conversando nesta tarde de inverno. Aqui, boa tarde, perfeito. Por que eu não consigo colocar você no ar? Vamos lá. Gilson, estou tentando te colocar no ar, Gilson. Internet, please, você está boazinha. Ops. Hoje eu tenho que fazer o programa aqui de cima, porque lá não vai dar certo. Agora deu. Ok. Agora você me enviou uma solicitação, vai dar tudo certo. Então, mas aparece que eu não consigo te colocar no ar. Por que exatamente? Yes. Por que seria? Vamos aguardar que vai dar certo. Ê, tudo bem? Aê, muito bem, Quanto muito bem. tempo, adorei. Pelo Ótimo, menos eu estou te ótimo. Boa vendo, tarde, né? cara. Porque a maior parte dos meus entrevistados eu não enxergo, eu só ouço quando eles estão falando, porque sei lá o que está acontecendo no Instagram. Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Obrigado, Carmen, pelo convite para a gente falar mais um pouco aqui de espiritualidade. E legal, te ouvia desde o início, mas não consegui entrar também, estava esperando a confirmação. Coisas de internet, mas o importante é que estamos aqui. Aproveito também aí para dar uma boa tarde a todos os irmãos da Pax, a todos também que nos acompanham aí pela internet, e vamos falar um pouco de Umbanda, espiritualidade, tirar dúvidas, etc, né, Carmen? Pois é. Então, já está lotado domingo, não cabe mais ninguém. Mas a gente vai, Que bom, que bom, como que sempre, bom. como sempre. Então, eu queria que você começasse falando por que tem tanta gente que tem um certo preconceito em relação à Umbanda, né? Me permita, inclusive, Carmen, antes de colocar, primeiro eu estou vendo pipocar vários coraçõezinhos, você controla por aí, não sei quem é, mas da mesma forma retribuo o carinho de todos que estão nos acompanhando e espero de alguma forma também auxiliar nessas questões. Primeiro eu vou dizer que, só para registrar, a gente teve a celebração no sábado passado, né, no Salão da Pax, foi fantástico, a gente pôde falar de vários temas e a gente vai daqui a pouco poder fazer uns links com esse. Mas eu queria te pedir, Carmen, até para que você deixe as pessoas que nos assistem agora muito à vontade para qualquer pergunta que queiram fazer, Legal. né, ao durante, e claro, você vá repassando aí, porque você consegue recebê-las aí e repassar, e de repente, né, a gente consiga ir respondendo na medida do possível a todos que nos encaminharem. Tá Mas ótimo. é um tema recorrente, Carmen, e eu vou, na realidade, aqui, primeiro principiar com algumas questões históricas, só para contextualizar e pontuar para todos que nos assistem, né? A Umbanda é efetivamente a única religião 100% brasileira. Isso não torna melhor ou pior do que qualquer uma, é mais uma ritualística que busca nos ligar ao sagrado,
efetivamente a Deus, ao equilíbrio com a natureza, mas ela é, na realidade, resultante de várias outras religiões e vários outros movimentos. A gente pode entender que, claro, tem uma forte influência afro, até com todo aquele período, infelizmente, né, ocorrido da escravidão, e com a vinda de povos, né, de várias regiões da África, isso acaba se permeando pelo que a gente conhece hoje como sendo o Brasil, e temos essa influência, né, de norte a sul no Brasil. Claro, isso também vem na formação da Umbanda com uma influência católica, e não poderia deixar de ser, né, até por conta da nação colonizadora, né, Portugal ao Brasil, traz todo esse valor do cristianismo. Do outro lado, a gente também tem nesse mesmo período, né, uma influência do espiritismo via a doutrina de Allan Kardec, também trazida pelos europeus, e veja que aqui vai encontrar no Brasil os povos originários e toda a ritualística que eles cultuavam em todas as suas tribos, com todas as diferenças. A Umbanda, na realidade, bebe em todas essas fontes e delas, na realidade, sincretiza os valores e se torna, claro, vamos pensar aqui num recorte histórico, lá atrás, né, em 1908, com o médium Zélio de Moraes, é mais uma data, não que antes não já se tinha, né, claramente, até porque, claro, tudo isso que eu falei, principalmente o processo da vinda dos escravos, antecede a muito isso. Então, os rituais já existiam, inclusive eu vou falar depois aqui de algumas curiosidades, mas, enfim, pontualmente ao longo de todo o território brasileiro, porque, como todos sabem aí, parte veio, né, para a região de São Paulo, a região do Rio de Janeiro, a parte ali para o Nordeste, a região, né, de Recife, as Alagoas, etc., e vai se espalhando, inclusive sendo levados para todo o interior do país. E isso, na realidade, vai criando focos, e essa miscigenação de todos esses valores que eu disse vão acontecendo ao longo desse tempo, e claro, a gente tem como marco histórico, até bom para pontuar, essa condição que se atrela na realidade à incorporação, né, do médio Zélio de Moraes, no Caboclo, né, Sete Encruzilhadas, como sendo um marco para dar um ponto histórico, né, da Umbanda cultuada no Brasil. Então, a partir dali passa a se organizar, inclusive depois vai ter a Federação Espírita, tal, e as questões vão caminhando, mas para deixar claro para quem nos ouve, já era um processo que começou com tudo isso que eu disse, né? E naquele ponto ali, efetivamente, a gente tem um marco para dizer, ok, organizado e reconhecido, está a partir dali, desse momento, no Rio de Janeiro. E vai se desenvolvendo. Claro que tem uma influência, principalmente, do candomblé, mais uma vez, né, dessa matriz africana que veio da religião, com a miscigenação no restante. Então, respondendo a sua pergunta, ainda se tem preconceito, e eu diria muito mais atrelado ele, Carmen, a falta do conhecimento e a ignorância aí, no bom sentido, no dizer do desconhecido, para que, na realidade, ou se tema, ou principalmente pela ritualística, se diga, eu não sei muito bem como é que isso acontece. Mas quem tem a oportunidade de vivenciar, como você mesmo, e, claro, um trabalho como é feito na Pax, né, e com toda a questão ecumênica, respeitando várias vertentes, os mestres, Caboclo Pena Branca é uma, né, prova em conteste desse processo, com a atuação e a relação com Saint-Germain, demonstra que o objetivo de todas as religiões deve ser nos equilibrar, nos ligar ao sagrado e no equilíbrio com a natureza. E dentro desse processo, de novo, a gente vai remeter para algumas questões que são sempre muito parecidas e presentes em diversas religiões, o amor incondicional, desculpe. Na minha atuação, acabei de fazer uma questão aqui inconstitucional, né? Mas, enfim, exatamente, e já falo dela, mas aqui não cabe. É efetivamente um amor incondicional, porque a relação tem que ser com Deus, com o sagrado, via as entidades que cultuamos, né, na vida da espiritualidade, nas vidas de Umbanda, nos rituais de Candomblé, mas sempre com um amor incondicional, efetivamente buscando a elevação do ser,
aproveitando essa oportunidade enquanto encarnados, né, para, como a gente fala dentro da cultura iorubá, nos burilarmos, né, e evoluirmos nesse processo, e de novo, toda uma relação com o que o mestre de Saint-Germain coloca no sentido da evolução do ser, no equilíbrio e respeito com a natureza, no amor incondicional também, e na relação de paz e harmonia que isso pode trazer para o planeta. Então, a linha é a mesma. Como eu digo, né, sempre nas palestras ou aulas, independente do nome que você dê a Deus, e aí Deus pode ter, né, várias denominações, a Claro. depender, né, de cada religião, de cada cultura, em cada canto desse planeta, mas a essência é a mesma. E aí, aproveitando até o gancho, como eu comentei, da celebração, né, no último sábado, no salão da Pax, falávamos eu e o Albano, e na astrologia a gente encontrando também referências para os mesmos movimentos energéticos. Quando a Jane também trata das questões da Cabala, quando você traz a fala do mestre, quando se traz a fala de Pena Branca, veja que tem uma sincronia. Os rituais podem ser diferentes, e até nesse sentido, né, todo o ritual da matriz afro tem sempre uma leveza e uma alegria. Veja que as nossas rezas, que nós cantamos pontos, são pontos cantados, né? Sim. Ao som de atabaque ou outro instrumento de percussão, mas sempre numa alegria, no que a gente chama também pé de dança, que é o movimento, né? Acompanhando o ritmo, sempre numa alegria de vivenciar aquele momento de se conectar a Deus, ao sagrado, buscando sempre como objetivo o equilíbrio do ser. Claro. Isso é um processo individual. Mas esse processo individual, atuando em todos, retorna para o coletivo como um bem maior. Então, acho que nesse sentido as pessoas deveriam, primeiro, claro, buscar um pouco do conhecimento, e até cito aqui, se entrarem lá na página da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e buscar, você vai ter lá referências de quais são as origens da Umbanda, algumas curiosidades, etc., porque isso é um processo histórico que não se pode negar. Dessa miscigenação, de novo, bebendo na fonte do cristianismo, do espiritismo, na tendência de Allan Kardec, né, e com toda a doutrina espírita, também voltado com a questão dos povos originários e de toda a crença e de todo o trabalho espiritual que era e ainda é feito, né, nas tribos. E veja, você tem na Umbanda denominações que são uma mescla dessa, e vou citar aqui uma entidade, né, um caboclo de Ogum que incorpora, inclusive convido a todos no próximo sábado, próximo domingo, desculpe, né, às 14 horas a gente vai ter uma gira na Pax, mas entenda, por exemplo, essa entidade, ela é Ogum Iara, isso é a denominação. Iara é uma denominação que vem dos povos originários, né, das tribos, que é toda a relação com a água doce, os lagos, os rios, etc., que na cultura iorubá tem relação com Oxum, que, de novo, águas doces, rios, cachoeiras. Ou seja, muda a denominação, mas a essência é efetivamente a mesma. O objetivo de nos conectarmos ao sagrado com uma ritualística diferente é a mesma. Então mudam nomes, né? Mas efetivamente a gente tem o mesmo sentido. E a Umbanda tenta fazer isso através de um ritual, como disse, né? Com pontos que muitos entendem como música, porque é cantado, etc. Temos os nossos momentos de Engorossi, que são as rezas, e aí se ajoelha para toda essa oração, e isso está sempre respaldado no movimento, na alegria, na percussão, tentando elevar o ser humano e, principalmente, a energia e a vibração dentro da gira, dentro do espaço onde está sendo feito o culto, favorecendo ao ser essa conexão com o sagrado. Muito legal, muito bom. É tão bom conversar com você, saudades de você e da Tânia. Faz tempo que a gente não se vê. Olha, o pessoal do Pet Lovers está perguntando, eu tenho vontade de frequentar a Umbanda, mas eu ouço falar que além da caridade, eles fazem mal, fazem trabalhos para as pessoas. Como é que eu vou saber que aquela Umbanda é realmente do bem? Eu diria aí, obrigado pela oportunidade da pergunta aí, mas eu diria assim, vá
conheça e frequente. Sinta, porque, claro, eu vou até dar um exemplo que muitas vezes coloco para os clientes na reunião, né? Advogados e advogados, juízes e juízes, promotores e promotores, né? Não é por ter a denominação que pode, né, se rotular tudo como sendo, né, o melhor que poderia se esperar. Infelizmente, a gente tem, às vezes, os problemas ligados à Sim. matéria. A pessoa, efetivamente, que conduz e pode ou não estar equilibrada para conduzir aquele trabalho. Mas vamos pensar aqui dentro de uma situação que eu brincaria também, né, de temperatura e pressão normal. Isso deveria acontecer em todas as casas, não só em casa de umbanda, né? Numa igreja evangélica, num templo budista, na igreja católica, etc. Infelizmente, às vezes a gente vê notícias, né, de desvios, mas isso a gente tem que atribuir ao ser humano, não à religião, não ao sagrado. Porque Ah, Deus, de novo, independente do nome que se dê e do culto que você faça, é superior a essa questão. Por vezes, o ser humano é que efetivamente acaba, né, direcionando isso de uma forma indevida. Então, de novo, voltando à pergunta, vá e sinta a casa, porque cada casa tem, primeiro, o seu dirigente, tem a sua consagração dos rituais que são feitos, por vezes aí tem até nomes diferentes, né? Umbanda branca, ok. Eu diria, vá e sinta, porque cada uma vai ter a sua característica. Não é, deve a Umbanda e nenhuma religião, não só a Umbanda, mas Candomblé ou qualquer outra religião, ser utilizada para alcançar o mal para outro ser. Se isso é feito, não é mais uma religião. claro. Me permita. Porque a religião, na realidade, de novo, deve ligar o ser ao sagrado e equilibrá-lo. Se você busca, através de uma religião, prejudicar a outro, você não está equilibrado, você não está ligado ao sagrado, e aquilo que você faz, com certeza, não tem um olhar benéfico por parte de Deus. Então, casas e casas, pessoas e pessoas. Sim. Vivencie, se permita conhecer, principalmente estando em ritual, e sinta não só o local, as pessoas, mas a energia e o trabalho das entidades. Melhor do que isso, do que na realidade eu apenas dizer, não, vá à casa A ou à casa B. Não, vá e sinta. E no momento que tiver a oportunidade de estar em frente a uma entidade, né, num atendimento, num passe, vai sentir o que palavras aqui minhas não serão capazes de traduzir. E é isso que, na realidade, a gente tem que se alimentar, de novo, sempre com a Uhum. essência e sempre com essa ligação do sagrado. Se há dentro de qualquer religião ou de qualquer templo, igreja, etc., qualquer trabalho que seja feito para prejudicar o outro, eu diria, se afaste. Isso Sim, não é um local sagrado, porque um claro. local sagrado primeiro deve preservar o livre-arbítrio, o equilíbrio e buscar a evolução do ser. Se a pessoa ainda se preocupa em buscar prejudicar o outro, ela tem que dar alguns passos, né, de volta aí na evolução espiritual e se reposicionar. Não deve nem, né, buscar um caminho sagrado. Lógico. Sem dúvida nenhuma. Pois é, foi muito bem formulada a pergunta e adorei a tua resposta, porque é aquela história, né? Cada um sabe e cada um atrai aquilo que emana e vive. Por isso que a gente tem que se cuidar muito. Porque essa Sim. história de, às vezes, ser ludibriado ou estar em um lugar com más influências e etc., é também É, porque a vibração da pessoa está naquele nível, né, Gilson? Não é isso? exato, ótimo. Obrigado pela colocação, Carmen, que me possibilita fazer também uma outra explicação, não só a quem fez a pergunta, mas a todos que nos assistem. Veja bem, nós trabalhamos, e é da mesma forma como é feito com a Fraternidade Branca, com a energia e com o equilíbrio do ser. Eu até falei na palestra do sábado, na celebração, na realidade, de uma correlação que tem com o eu sou, que até tem aquele quadro do Cláudio, né, que representa bem a conexão dessa força interior, né, do ser com o sagrado, que é exatamente o mesmo que na cultura iorubá a gente denomina Eledá, essa força interior. E ela, na realidade, se equilibra dentro do seu plano, campo eletromagnético e tem toda uma influência, não só, né, do seu pensar, mas de ambiente, de trocas energéticas, etc. E por vezes, como a Carmen colocou, a pessoa não está bem. E dentro desse desequilíbrio, Pois é. busca também um caminho que não é o correto.
Então deveria dar um passo, dois atrás, como eu disse, buscar o próprio equilíbrio, e aí seja com qualquer religião, e como eu também digo aí nas aulas ou palestras, seja com o silêncio, com a meditação, com a sua oração, da forma como você se conecta no sagrado, de novo, se equilibrar. Se a pessoa estiver desequilibrada, seja mentalmente, e de novo, né, o mental aí vai influenciar em várias questões, o poder da fala também, para quando se direciona, também vai, mas, de novo, se está desequilibrado, né, vai provocar um movimento desequilibrado e, por consequência, vai acabar se afinando também com energias e locais não adequados, que não são efetivamente o melhor para a sua evolução. Mas o que acontece? No momento de desequilíbrio, claro, né, acaba se desvirtuando desse caminho. Então, tem muito a ver, sim, nesse contexto que você disse, da questão energética vibratória, não só da pessoa, mas de afinando com o local que também possa não ser. Mas você não sente que as pessoas hoje estão mais receptivas à espiritualidade e mesmo à Umbanda e, enfim, outras filosofias que antigamente tinha uma barreira? Sim, e eu vou dar experiência pessoal, Carmen. Você sabe, na realidade, eu estudo, pratico, desenvolvo e sou, na realidade, um sacerdote, né, na Umbanda, no Candomblé, dentro da cultura iorubá, a qual eu estudo também há bastante tempo, desde 82. E posso dizer que senti, ao longo desses anos todos, a evolução não só dos trabalhos dentro da Umbanda, dentro do Candomblé, mas em diversas religiões, e como o ser está evoluindo. Sim. E isso para nós, né, Carmen, você também da mesma forma nos trabalhos na Pax, consegue na realidade sentir isso, né, no trabalho e no dia a dia, nos rituais, etc. Há uma clara evolução. Mas, claro, ainda há muito a evoluir e não significa que todos estão no mesmo patamar. Até porque as evoluções são individuais, né? Se a gente pensar naquela espiral do tempo, num eixo aí do tempo eternal, essa evolução é individual para cada um. O processo, inclusive, reencarnatório também o é. Mas perceba ao longo desse tempo que muito se evoluiu. Do que eu lembro lá atrás, né? Da relação com o atendimento, com os filhos, com os rituais em 82 para hoje. A gente avançou bastante. Que bom, né? Que bom que, na realidade, o ser humano está se dando essa oportunidade. Mas que bom que a gente também possa, em contatos como esse, né, entrevistas como essa, quando você traz tantas pessoas para falar de temas tão diversos, a gente possa levar essa palavra para tantas pessoas, para, de novo, fazer com que isso se multiplique, para que essa evolução também seja coletiva, respeitando as diferenças, né, e o momento de cada um. Mas percebo sim, Carmen. Que bom. A mesma pessoa, Pet Lovers, Saint Germain tem alguma ligação, algo a ver com a Umbanda? Ah, claro que tem. Olha, eu vou dizer assim, primeiro, todo o trabalho feito pelo mestre, e aí posso dizer também um pouco do estudo e talvez a Carmen complementar com mais experiência, inclusive na própria vivência, tem muito a ver, porque independente, de novo, ao nome que você dê, você tem, e eu, né, no meu estudo de religiões, tento traçar paralelos, claro, respeitando sempre a cultura local, o momento, o local onde se está, essa evolução, mas se tem uma ligação, e eu posso dizer aí, com a própria chama e o próprio trabalho de Saint Germain, com a linha de pretos velhos e pretas velhas. Isso na nossa leitura da Umbanda, que são, na realidade, entidades que buscam trazer o conhecimento, trazer a serenidade, a harmonia e plantar a esperança e a evolução no ser humano. E, através desse trabalho, também processam a cura. E a cura não só material, mas a cura também espiritual. Então, eu diria que tem muito a ver com o trabalho, a frequência e a própria chama aí do mestre, com o trabalho que é feito na linha que a gente chama, né, enquanto orixá, que seria o Baluaê, mas enquanto caboclos, que seriam pretas velhas e pretos velhos. Muito bom, muito legal.
E, por exemplo, quando você vai fazer uma gira, que nem agora esse final de semana, é você que escolhe a entidade ou é a entidade que fala antes que é o momento? Eu vou até contar a história, você bem sabe, bem lembrado também. Obrigado pela oportunidade. Claro que, enquanto sacerdote, eu tento direcionar o trabalho para as necessidades, para o que está movimentando, né? Inclusive para esse ano que a gente vai estar tendo, né, energias aí distintas trabalhando, que também falamos na celebração. Então eu tento direcionar para um trabalho específico para que a gente aproveite e movimente aquela energia. Mas, de novo, né, quem manda é o plano espiritual. Já tivemos oportunidades, né, de ir direcionado para uma determinada linha para fazer um determinado trabalho, né, com a gira, por exemplo, e a própria entidade redirecionar isso num outro sentido, seja por sentir uma outra necessidade, inclusive dos presentes, seja por uma outra necessidade espiritual. Então, assim, eu tenho uma linha, mas, né, tem um mestre lá em cima que fala, ok, Gilson, vamos corrigir um pouquinho essa rota, ou hoje vamos fazer mais assim, assado. Então, isso efetivamente acaba dependendo do momento, né, da abertura dos rituais e da conexão. Eu tento direcionar, mas respeito o que o plano espiritual determina. Mas isso é importante, né? Eu quero dizer que eu conheço o Gilson Pires e a esposa dele, a Tânia, desde 88, porque nós fizemos a primeira conferência de metafísica na USP, depois fizemos outras, tal, e eu levei os gringos num templo de Umbanda, porque eles queriam conhecer, e o Sim. Gilson dirigia lá o trabalho, e a gente conheceu, e eu não parei mais de ir. Tânia, querida, beijo, morrendo de saudades. E aí que, desde aquela época, e quando foi agora, uns anos atrás, Saint Germain resgatou o trabalho da Umbanda na Pax, né, o Gilson, porque realmente Sim. precisa ter essa comunhão, porque as pessoas gostam dessa irradiação mais ligadas à Terra, né? Porque, por Sim. exemplo, o meu trabalho é rezar pela paz na Terra, e não a nível individual, mas a nível coletivo, a nível planetário. Os passes que você administra através da energia, da força das entidades, as pessoas sentem a mudança na hora, realmente, Sim. né? Então, você aí que está assistindo a gente, você que vai assistir depois, fica ligado para a próxima gira, porque a desse domingo já está lotado. É gratuito, é 1 quilo de alimento, mas tem que deixar o nome e já a lista já está cheia. Então, a próxima data você fica esperto e se inscreve logo. É. E até aproveitando a sua fala, Carmen, primeiro, claro, a gente tenta fazer nas giras, né, os trabalhos no atendimento individual, justamente para ajudar as pessoas, e graças a Deus, né, e ao Lorum, aí, o plano espiritual, né, as pessoas sentem isso, e acho que mais do que falar efetivamente é o sentir, né? E isso, na realidade, não tem palavras para quem vivencia o trabalho em si. Então, seja qualquer linha, vai ser uma gira de Ogum, vai ser uma gira de Preto Velho, vai ser de boiadeiro, marinheiro, etc. Quem passa, né, por um contato como esse, né, com a entidade durante a gira, já sente no próprio trabalho essa movimentação. E isso depois vai se refletir, né, nos dias seguintes, né, na própria vida da pessoa. Então, é um trabalho também, que até chamamos aqui, terra a terra, né, trazer algumas questões espirituais para as questões práticas, né, e auxílio e reequilíbrio das pessoas. E como você bem disse, a gente sempre pede, né, 1 quilo de alimento, porque tudo isso é recolhido pela Pax e depois destinado, né, para as entidades que a Pax auxilia também já há bastante tempo, ou seja, também com um olhar fraterno para aqueles que precisam. É verdade. Hoje o Gilson não dirige outro templo, ele faz só o trabalho da Umbanda lá na Pax. Ele é advogado full time. E olha, e olha só, tô aqui caracterizado ainda no final de sexta-feira, as semanas têm sido, graças a Deus, aí, bem produtivas, bastante trabalho, e a gente tenta, claro, dar a nossa parte, né, de trabalho no plano espiritual, com o plano espiritual, com as entidades, para também isso alcançar, né, outras pessoas. Então, de toda forma, fora as questões espirituais, as questões práticas também no mundo material, ajudando algumas instituições, alguns trabalhos que fazemos também pelo escritório, pela Defensoria Pública, ou seja, aqueles que na realidade não têm a condição de contratar um advogado particular, nós somos inscritos, né, também, né, no convênio da OAB com a Defensoria Pública, porque as pessoas também têm necessidades. Então, assim, a gente tenta fazer de tudo um pouco, claro,
claro, temos a nossa limitação material e também de tempo, né? 24 horas ultimamente tem sido pouco, né, Carmen? Já há Ai, alguns nem me anos, né? fala. A gente Pois sente, mas, enfim, é. e voltando até as questões espirituais, a Terra tem vários pontos, né, que você tão bem conhece, leva as pessoas, como agora, né, todo esse processo aí para ir com o grupo, né, para a Índia. Mas, por exemplo, tivemos a oportunidade de estar com você na Índia, mas também em Mount Shasta, né, e toda uma referência, né, ao mestre Saint Germain por todo o trabalho que é feito lá. Mas não tem como não sentir a energia do sagrado em locais como esse, Sim. concorda, Carmen? É Então, isso verdade. volta ao que eu falei. A religião, e aí é o que efetivamente a Umbanda faz, tenta equilibrar e religar o ser ao sagrado, Sim. via natural, ao natural. Então, via o natural. Então, quando se tem em todos os trabalhos e também nas entidades, no xirê, na composição ali com os orixás, os elementos fogo, terra, água e ar, também da mesma forma é toda uma relação, uma harmonia, um equilíbrio com a natureza. Você vai à Índia ou você vai a outros locais, e graças a Deus, né, temos tantos, né, no próprio planeta, a Sim. energia já está presente porque é um local sagrado. Você precisa se conectar com isso. Você É, precisa se equilibrar, você precisa se encontrar, você é. precisa se permitir. Então, claro, é parte de um processo de evolução, de aprendizado, de educação, né? Uhum. Educação que eu digo espiritual, de como você se conecta, o que você busca, e principalmente como uma entidade que a gente também trabalha, né, dentro das nossas vidas, como uma entidade diz, ter consciência da própria necessidade. Isso é um Sim. olhar para dentro, e Claro. isso é um processo individual. Claro, com certeza. Perguntaram se tem uma periodicidade para a gira de Umbanda na Pax. É uma vez por mês, fiquem É, ligados, né? fazemos E uma aí, vez por... tá perguntando para você falar de Exu. Quero mesmo saber mais sobre essa religião. Então, vamos lá. Primeiro eu vou falar aqui rapidamente, isso dá sempre várias aulas, né? Mas enfim, vamos pensar o seguinte: pensa num círculo, vamos dividir ele, né, em 4 quadrantes. Então, ok, fogo, terra, água e ar. Na cultura iorubá, a gente tem 4 orixás. E o que é orixá? Deixa eu me falar rapidamente aqui, Carmen. Vamos pensar numa pirâmide, colocando lá no bico, lá no topo dessa pirâmide, Deus, ok? Que chamamos de Olorum. Abaixo dele, os elementos, fogo, terra, água e ar, ou seja, a essência do elemento, né, da natureza, da forma como Deus o criou. Abaixo desses 4 elementos, nós temos os orixás, que se ligam a cada um desses elementos, ok? Então, na realidade, nessa roda, nesse xirê, a gente tem 16 orixás, mas que depois, fazendo a qualificação, a gente vai ter 256, mas ok, não é esse o problema. Nessa faixa, são esses elementais. E aí a gente, abaixo dessa faixa, nessa pirâmide, vai ter os elementares, que são as entidades, ok? Aí vamos ter Ogum, Xangô, Preto Velho, Oxóssi, Iemanjá, etc. E Exu. Exu Uhum. e Pombagira é uma entidade nessa faixa de elementares, que está ligado a Elebara, que é um desses orixás que eu disse que está nessa faixa superior. E é uma necessidade de polaridade em todos os trabalhos de Umbanda. Ou seja, a parte ritualística trabalhada com Exu e Pombagira busca, na realidade, o equilíbrio do ser no plano material e polariza, ou seja, dá sustentação e base para todo o trabalho das entidades no plano espiritual, seja, como eu disse, Uhum. Ogum, Xangô, Oxóssi, etc., e que na Umbanda normalmente se fala gira ou linha de esquerda ou de direita. Mas eu diria assim, é muito mais nesse sentido, né? A polaridade e sustentação de um apoio, que quando está numa gira de Exu e Pombagira, é o contrário, ou seja, as entidades de direita dando sustentação para cá. É polaridade. Uhum. Então, de novo, o Exu e Pombagira também é uma entidade, né? Um desses Sim. elementares que são incorporados com uma qualidade energética vibratória que está muito mais ligada à Terra, as questões práticas, e está ligado, por sua vez, ao orixá Elebara. E Elebara, que é o primeiro ali no quadrante do fogo, né, fogo ao sul ali, ele move principalmente como essência vontade, desejo e libido.
Por vezes as pessoas entendem essa questão do libido apenas com a vertente sexual, o que é uma bobagem. Libido é a gana, o desejo, a vontade de fazer. E tudo principia no fogo de Lebara. Ok? Então, ali que a gente tem o start para qualquer situação de vontade, desejo, libido. Seja de um projeto, seja de um estudo, seja de a compra de um imóvel, a energia que move esse início do Shirê justamente principia em Elebara. E as entidades, isso enquanto orixá. Por vezes até causa confusão, porque são os mesmos nomes em frequências diferentes, né? Enquanto orixá ou enquanto caboclo. Mas Exu e Pombagira, que são entidades ligadas a esse orixá, que é Elebara, trabalham no plano material justamente essa necessidade, esse equilíbrio e essa harmonização do plano material com o plano espiritual. Então, é uma das entidades, e por vezes, claro, até pelo nome. E aí também, mais uma vez, eu venho, né, de uma família parte católica, né, da Igreja Católica Ortodoxa Romana, fui coroinha, blá, blá, mas essa é uma outra história para um outro momento, mas também com uma forte influência, né, do kardecismo europeu. E veja que a gente tem normalmente um receio ou medo das pessoas, porque, de novo, isso remete a questões do bem e do mal, né? Deus e o diabo. Isso, né, tá muito distante. Isso é muito mais mitológico do que real, energético e vibratório. Todas as entidades que compõem esse ciclo e só se equilibram pela coexistência são necessárias nesse processo. E ninguém é mais que ninguém. Oxalá não é mais do que Elebara, Elebara não é mais que Ogum, e assim vai. Então, temos também uma necessidade de trabalhar essas energias do plano material com essas entidades que são denominadas Exu e Pombagira. Tá certo, muito bom. É bem legal você explicar, porque tem muita gente que tem muito medo, tem muito preconceito por Sim. falta de De conhecer a essência, conhecimento. né? Exatamente, exatamente. E aí, Eu acho que realmente, tanto obter, desculpe interrompendo, Carlos, mas tanto obter o conhecimento como vivenciar a prática. sim, Porque aí vai desmistificar, como é a nossa proposta hoje de trazer um pouco de informação, mas, de novo, se permitir vivenciar e entender que o processo é muito mais além do que só esse mito e muitas vezes do que se ouve falar sem se ter um conhecimento mais aprofundado. pois é. Mas aí, de novo, né, Gilson, a gente volta na questão do lugar onde a pessoa frequenta, porque essa Claro, que claro. é a base que vai sustentar tudo que vai acontecer na vida de todo mundo que entra ali, né? Os profissionais, a energia da integridade, da seriedade com quem está fazendo um trabalho, Exato. principalmente na senda da espiritualidade, né? Então, Claro. tá ótimo, muito bom. É, A Paola, e até, deixa eu até te interromper, só fazendo um adendo a isso. E é exatamente isso, Carmen, porque infelizmente hoje, claro, com acesso à informação, nos chegam, infelizmente, tantas notícias ruins, né, de acontecimentos em todas as religiões. Isso não é sim, exclusividade nem A, de B ou C, mas aí, de novo, né, a gente tem que separar o que é religião e o que é religiosidade. Né? E sim. por vezes isso são falhas, né, no caráter do ser que conduz aquilo. Você não pode rotular, seja de qualquer forma, seja a Umbanda, seja a igreja evangélica, seja a igreja católica. Ah, aconteceu isso que eu ouvi falar lá com um pai de santo. Ah, eu ouvi falar isso com um padre da paróquia. Ah, eu ouvi falar isso com um pastor da igreja tal. De novo, né? Primeiro que a gente, né, não deve nem comparar, né, julgar, nem competir, mas ao ouvir isso, primeiro, né, tem que separar, porque, de novo, isso na realidade não representam os valores da essência de cada uma dessas religiões. São desvios. E, infelizmente, a vida acaba sendo, né, no plano material, a oportunidade de vivências, né, Uhum. de desenvolvimento, de experiências, nem sempre tão boas ou nem sempre tão bem conduzidas. É. Por isso, como você bem falou, é importante, né, conhecer o local, sentir as pessoas, sentir quem efetivamente ali está e como trabalha, para ver se isso efetivamente, né, está na mesma energia do que você espera, porque infelizmente, né, a gente não pode rotular todos, né, apenas por um. É verdade. A Paola, lá na Holanda, como saber se as entidades são de luz ou não? Ah, Paola,
primeiro, obrigado do seu acompanhamento de tão longe, Holanda, né? Lembro de uma passagem por Amsterdã, e assim, um país também fantástico, mas conheci muito pouco. Na realidade, eu diria assim, os rituais nos dão informações para tal. Porque todas as entidades, que aí é aquela base da pirâmide que eu falei, que são os elementares, ou convencionados como Caboclo, Ogum, Xangô, Oxóssi, Iemanjá, Oxum, etc., são entidades de luz. As que não são nem entidades desse panteão. São efetivamente, pode ser o que a gente chama até dentro da cultura como zombeteiros, espíritos que ficam vagando, e aí a gente teria que falar num outro momento, mas enfim, entre o plano material e o plano espiritual, aonde fica ainda, entre aspas, sem estar aonde devia, ou de onde partiu, ou seja, fica num meio campo aí vibratório, né, que não é o adequado. Eu faço sempre uma referência, deixa-me falar rapidamente de novo aqui, para quem assistiu, e a grande maioria deve ter assistido, quem tem pelo menos aí um pouco menos de idade como eu, o filme Ghost do outro lado, né, da vida. Uma representação, claro, vamos pensar, é filme, é Hollywood, etc., mas quem fez e dirigiu e o roteiro teve toda uma assessoria de entendimento de como é o processo. E aí digo aqui, lembra aquele momento, Patrick Swayze, né? A Demi Moore, um assalto, ela corre, aí um tiro, aí daqui a pouco você tem ele se olhando, né? Naquele momento você tem efetivamente a morte, aí a gente tem um processo de Obaluaê e Omulu, mas enfim, o corpo está ali e ele, enquanto espírito, está assistindo isso. Lembra que acende uma luz? Sim. Ali é um processo, né? Claro, cenográfico, aquela luz que aparece é um processo de Yansan, que rege o balé, a evolução do ser, é o caminho que ele deveria seguir, mas pela relação com o material e pelo amor à personagem, ele fica no plano. E aí ele não foi, lembra-se que depois de um tempo aquela luz se apaga, ele não está mais incorporado, ele não é mais essa matéria e ele não seguiu para o plano espiritual. E ele fica nessa faixa aqui e começa a interferir no plano material. Isso, de novo, é um exemplo para dizer dessa interferência, mas isso não é uma entidade de luz. Se tivesse ascendido para o plano espiritual, poderia, com o desenvolvimento lá, sim, ser uma entidade de luz e vir a trabalho. Então, como sentir? Claro, primeiro, se num ritual há incorporação, né, dentro de uma casa de Umbanda, será uma entidade de luz. Se houver interferências no dia a dia, uma pessoa, né, na rua, em situação, etc., pode ter influências aí dessas energias que acabam, né, habitando entre o plano material e o plano espiritual. Mas aí a gente não está falando de entidade de luz. Pois é. Realmente esse é um assunto muito sério, muito delicado, e cada um tem que ter muita consciência quando busca participar, não só de gira de Umbanda, mas qualquer casa que celebre algum tipo de ritualística ou alguma iniciação, porque hoje em dia, infelizmente, a espiritualidade virou moda e virou comércio, o que é pior. Então, as pessoas, a troco de sei lá o quê, fazem qualquer coisa. Não dá. Não é curso que você tem o diploma sem fazer o curso, compra resultado. Não é desse jeito, né? Tem que ter muita calma, muita parcimônia, muita clareza mental e realmente buscar a energia da intuição. Ô, Valdete, querida, fala com a Super Liza, se não cabe você lá no domingo. Ela já quer estar na próxima gira. Um beijo. Beijo, Valdete, querida. Saudades também. E, Carmen, até no que você falava, claro, é um processo individual de evolução de cada ser, né? Então devemos buscar, não tem atalho, né? E não tem, né, caminhos mágicos aí para tal, é um processo ao qual você tem que efetivamente pertencer. Mas, claro, dentro dessa fragilidade da pessoa, em alguns momentos, é que pode justamente ser, entre aspas, aproveitado, né, por quem tenha uma má intenção, buscando, né, qualquer ganho, seja ele, inclusive, material, sem o olhar espiritual. E a pessoa fragilizada, ou naquele momento da necessidade, do desespero, do nervosismo, acaba seguindo esse caminho que não é o necessário para ela. Mas, enfim, tenhamos, sim, atenção e equilíbrio para essas questões. É verdade. Peraí, que eu perdi aqui a pergunta. A Rose, por que que as casas sempre carregam um ar de mistério nas informações? Muitos se afastam por isso, não há clareza do que são as coisas.
Desculpe o nome dela, Carmen. O nome dela é Rose. Rose. Ô, Rose, obrigado pela pergunta, mas vou te dizer assim, toda casa tem sim seus mistérios, porque tem algumas coisas que temos que fazer na parte não social, ou seja, na parte fechada, que são inclusive assentamentos, etc., preparo para o trabalho, né? Que quem vai lá na assistência para tomar um passe não está vivenciando esse dia a dia da casa. É como, na realidade, você ir à igreja, você consegue assistir à missa, mas tem os bastidores e o dia a dia que o padre tem que administrar a sua própria igreja. Da mesma forma, acontece com o terreiro de Umbanda. Mas à medida que você começa a frequentar a casa, você começa a fazer parte daquela comunidade, você começa a ter sim acesso. E dentro de um processo de evolução, se você inclusive decide se desenvolver enquanto médio, você começará a participar também da parte ritualística, não dessa parte só do atendimento, né, do atendimento coletivo e social que acontece na gira, mas também de todas as outras necessidades. E isso também é um processo de aprendizado. Então, na realidade, não é algo que você consiga, né, numa visão mais ampla, num primeiro momento, ou em alguma visita, em algumas visitas, né, a qualquer terreiro ou templo, já ter acesso a todas as informações. Eu te digo, né, eu comecei em 82 e até hoje não sei tudo, graças a Deus, né, estou ainda num processo de evolução, mas a gente vai ter dentro de cada casa esses momentos. Então, principie por frequentar, vá sentindo, inclusive, se isso, né, tem empatia com a sua própria energia, é a sua escolha, é o seu momento, o seu caminho, e por vezes fazendo parte, né, da própria casa, daqui a pouco no desenvolvimento ou na corrente, você também vai estar participando da outra parte que é não só de aprendizado, da prática, mas o desenvolvimento ritualístico, para ter um pouco mais de conhecimento e aprofundamento, que normalmente também vai ser levado com o que a gente chama de camarinhas, onde se reúne os médios, né, e recolhe por alguns dias, para se estar orientando, falando, fazendo rituais, trazendo entidades e incorporações, trazendo conhecimento, trazendo o amadurecimento, trazendo informação, para que essa evolução possa acontecer com cada um de nós, tá bem? Tente esse caminho, eu aconselho. Muito bom. Gratidão por essa live. Poderia chamá-lo mais vezes? Temos muitas dúvidas e ainda é um assunto muito interessante. Claro, vamos chamar o Gilson. Gilson, você está convocado. Da mesma forma, ok. Agradeço, inclusive, aí, né, o reconhecimento de que a gente pode falar, né, desses temas. Claro, tem muita coisa para se falar, não é numa live de uma hora que a gente consegue. Claro, de novo, tem que adequar isso, né, com as nossas atividades, né, profissionais, mas também coloco aqui, Carmen, à disposição, pelo menos uma vez por mês, se a gente puder fazer um bate-papo, me coloco à disposição e a gente também vai ajudando aí quem nos acompanha, né, tirando dúvidas, esclarecendo, orientando, e podemos até avançar para outros temas, né, depois de desmistificar, né, tirar todas essas questões, a gente pode eleger temas e pontualmente ir orientando e ajudando, né, para o benefício de todos. O interesse aqui é sempre compartilhar. Claro. Antes da pandemia, você ministrou vários cursos lá na Pax de Umbanda, né? Podia voltar, né? Presencial ou mix, né? Podia fazer virtual e presencial. Pensa, e depois você me fala. Todos que a gente fez foram efetivamente presenciais, porque tem algumas necessidades, né, das experiências, das vivências e da ritualística que faz, que tem que ser presencial. Mas já fizemos alguns também, né, via Zoom durante o período aí de pandemia. De repente vamos falar, Carmen, tentar fazer um mix disso, acho que daria para tratar talvez a parte teórica, né, nas aulas, etc., e fazer uma parte prática, né, lá na própria Pax. Eu tô dentro. Você tem 10 minutos, eu não sei se você quer rezar, se você quer invocar, o que você quer fazer. Hoje é Dia Mundial das Águas. Tem mais pergunta? Não, eu acho que não. Se tiver mais uma pergunta, depois eu queria falar só da questão justamente espiritual, voltar das águas, a gente rezar para poder finalizar. Mas acho que ainda dá tempo, temos 10. Não tem pergunta. Não, a Pet Lovers lá que fez pergunta,
quer saber se ela pode entrar em contato direto com você, que ela tem muitas dúvidas e quer saber mais. Ou você Infelizmente, esclarece aqui. eu não consigo fazer esse atendimento individual, Pet Lovers aí que coloca. Faça contato com a Laisa, né, nossa querida Laisa, né, no atendimento da Pax, porque além das giras, a gente também tenta, vamos retomar, se Deus quiser, a questão dos cursos, mas a gente também faz o atendimento com oráculo IFA. Aí a É verdade. possibilidade, né, durante o convencionado, aí não chamo assim, mas enfim, convencionado jogo dos búzios, né, com o IFA, a gente ter ali os 50 minutos de atendimento, aí podemos tratar de várias questões, né, não consigo atender individualmente assim, porque senão efetivamente não consigo dar nem conta das questões aqui do escritório, tá bem? Mas esse é um caminho, fale com a Laisa lá, deixe o seu nome, seu telefone em contato, quando tiver agenda ela lhe avisa, e se for possível, né, se inscreva e lá esteja. Legal. Vou falar Então, aqui, cara. olha lá, Oi. família Pax, o Gilson faz atendimento de Ifá, que é leitura de oráculo da cultura iorubá, para que você possa aí desaluviar os caminhos, abrir as energias, tirar a carga negativa e entender o momento que você está vivendo. Nesse momento não tem um dia específico ainda, mas quem quiser já liga lá na Super Loisa, deixa o seu nome e o seu WhatsApp, que ela entra em contato assim que o Gilson determinar o dia, e aí vocês podem passar num atendimento lá na Pax. Legal. 8 minutos, Gilson. Abrindo a agenda lá, a gente pode sim estar atendendo, eu aviso. Vamos falar aqui de água, né? A água permeia, né, o ser humano, né, como o maior elemento aí presente, e na cultura iorubá, dentro do xirê, como eu falei, a gente tem o quadrante da água, né? E lá a gente tem Nanã, que é a fonte, né, a fonte da água, o nascimento da água pura, para depois ter Oxum, que são os rios, as águas doces, cachoeiras, lagos, etc., para essa água, né, desaguar no oceano, ou seja, né, no colo de Iemanjá, que rege, né, todos os mares, aí a energia de mãe aí, grande mãe, que recebe todas essas águas, que depois, num processo de influência, né, do Sol, né, que também é uma entidade, um Guaraci, mas enfim, essas águas evaporam e retornam para Oxalá. E é o processo de evaporação onde a gente tem energia de um orixá que chama Euá, né? São todos orixás femininos, né, nesse quadrante e movimentam toda essa energia. A água, principalmente na cultura aí iorubá, tem uma importância para buscar o equilíbrio do ser, né? Porque não é só a água no sentido físico, aquela que a gente consome, e é necessário, inclusive nesses tempos de calor absurdo que a gente está vivendo, em função, né, de desequilíbrios, mas enfim, a água no sentido das emoções, da energia das emoções que nos habita. E ela é super importante. A partir desse equilíbrio, inclusive, outras questões fluem. Lembrando, de novo, a gente está falando de água, fluem mais naturalmente. Então, tem que se zelar disso. E, assim, dentro de uma das entidades que a gente incorpora e nos trabalhos lá cuida, é o Senhor Ogum com um trabalho com Oxum, que trata justamente das águas doces. Então, é algo que a gente tem que não só, claro, importante nesse dia, mas lembrar em todos os dias, né? Ela faz parte, não só como elemento, de novo, mas como energia, ela vibra em cada um de nós enquanto ser, enquanto matéria, nesse plano material que estamos no planeta Terra, né? E o planeta também é mais água do que tudo, efetivamente, né? A superfície é muito mais água do que tal, ou seja, a gente tem, inclusive, no próprio planeta, uma energia desse elemento muito forte. E aí eu vou pedir, na realidade, que cada um agora possa fechar os seus olhos. Eu vou fazer uma reza aqui justamente para orixá Oxum, essas águas doces, e que cada um, durante a minha reza aqui, possa sentir e olhar para dentro das suas águas, para as suas emoções, para o seu equilíbrio de emoções, de sentimentos, dessas águas doces que cada um carrega. Elas, com certeza, possibilitam que você esteja mais equilibrado para todas as questões no seu dia. Se você estiver meio perturbado, não decida nada. Se centre, se equilibre para então fazer. E para isso é super importante, né, apaziguar essas emoções interiores. Então, que possam manter aí os olhos fechados, que a gente possa trabalhar nessa energia de Oxum, com vocês mentalizando que essa energia transpassa pela matéria de vocês e pode efetivamente harmonizar as águas, as emoções interiores de cada um.
Saravá, pai, Oxalá, Oxalá, babá. Saravá, mamãe Oxum, ai, eu, mamãe Oxum. Aomi maior, Aomi maior. Aomi maior, alabelelele, o aieu, Oxum, aieu, Oxum, Aomi maior, Aomi maior. Aomi maior, alabelelele, o aiê, Oxum, aiê, Oxum, Aomi maior, Aomi maior. Aomi maior, alabelelele, o aiê, Oxum, aiê, Oxum. Saravá, mamãe Oxum, aiê, mamãe Oxum. Uma forma de sempre a gente celebrar, lembrar e equilibrar, né? Que essas águas efetivamente possam estar serena dentro de cada um de nós e que dessa forma a gente possa ter caminhos mais serenos, caminhos mais equilibrados, contando que essas águas interiores, na ligação do sagrado com Oxum, de novo, né, a grande energia, a essência dessas águas das emoções, possam sempre se fazer presentes, né, no nosso caminho. Que o Amém. Gunjá abençoe a todos, agradeço aí pela participação de quem nos assiste, beijo no coração de todos, que o Gunjá abençoe novamente. E, Carmen, obrigado mais uma vez a oportunidade da gente falar um pouco aqui de espiritualidade, querida. Obrigada, Gilson. Um grande beijo para você, para Tânia, para toda a sua linda família. E a gente se vê domingo, se Deus quiser, tá bom? Se Deus quiser. Beijo, querida. Beijo, Beijo a todos. gratidão. Tchau, tchau. Namastê, família Pax.